Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, o Catecismo da Igreja Católica, tá? Lembrando que é possível que eu faça outros vídeos, além desse, falando sobre várias questões envolvendo o Catecismo da Igreja Católica, tá? Em primeiro lugar, é preciso que a gente entenda o seguinte, que o Catecismo da Igreja Católica ele é dividido em quatro grandes partes, quatro grandes partes assim, abordando diferentes tipos de tema. E além dessas quatro partes, existem também pequenas seções em cada uma dessas partes. A primeira parte, ela tem a ver com a profissão de fé, tá? E aí nessa parte você tem a grande questão, a grande profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, enfim. E aí o catecismo ele vai nos explicar cada detalhe, cada detalhe da, do, cada detalhe do credo, né? O credo da Igreja Católica, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, ele abarca, digamos assim, que praticamente a totalidade dos tratados teológicos. No creio em Deus Pai, você tem, por extenso, de maneira mnemônica, digamos assim, você tem a Trindade, você tem a teontologia, ou seja, a teologia de Deus Pai, você tem a Cristologia, ou seja, o tratado e o estudo acerca de Deus Filho, você tem a Martologia, o estudo acerca do Espírito Santo, você tem a, você tem a Pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, você tem a Martologia, que é o estudo do pecado, você tem também a Soteriologia, que é o estudo da salvação, você tem a Angelologia, que é o estudo dos anjos, você tem a Demonologia, que é o estudo dos demônios, a origem dos demônios, dentre outras coisas relacionadas a eles, e você tem também a questão da as questões apocalípticas, né, a escatologia. Então, dentro do credo da Igreja Católica, você tem de maneira resumida todos os títulos, digamos assim, dos grandes tratados. Tu não tem a explicação dos grandes tratados, mas tu tem os títulos do grande tratado. Por exemplo, quando no credo da Igreja Católica você diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Aí tu já está falando de Deus Pai e de Deus Filho. Tu não está explicando quem é Deus Pai nem quem é Deus Filho, mas tu já está apresentando que tu crê em um Deus Pai, que é todo-poderoso, e tu crê num Deus Filho, que é todo-poderoso, e lá no final vai falar: creio na Igreja Católica, creio na comunhão dos santos, creio no Espírito Santo, enfim, em outras palavras, tu vai falar os nomes dos grandes tratados que fazem parte da teologia da igreja. Tu não vai, o credo ele não explica. Por isso que, né, quando foi elaborado o catecismo, ele foi elaborado de maneira tal que na primeira parte dele, tu tem exatamente a explicação detalhada de cada elemento do credo. De tal maneira que uma pessoa que pegue o catecismo e estude cada detalhe da primeira parte do catecismo, tanto a seção 1 quanto a seção 2, o capítulo 1, o capítulo 2, enfim, todas as partes do catecismo, ele já vai ter um conhecimento amplo acerca de várias questões envolvendo cristologia, envolvendo pneumatologia, envolvendo a martologia. Daí a importância de estudarmos o catecismo. Depois, na segunda parte, né, na primeira parte o catecismo vai falar no Espírito Santo também, né, vai abranger todas as questões envolvendo o credo. Vai falar sobre a igreja, que a igreja é una, santa, católica e apostólica, e o que significa, o que significa a unidade da igreja, o que significa a variedade que existe na unidade da igreja, o que significa verdadeiramente a eclésia, a igreja, o que significa a comunhão dos santos, né? Porque no credo tu diz: creio na comunhão dos santos. O que significa essa comunhão dos santos? A Maria, qual é o papel da Maria? E aí você tem a Mariologia também. Qual é o papel de Maria nas questões envolvendo soteriologia, ou seja, salvação, nas questões envolvendo
Pneumatologia, ou seja, a questão do Espírito Santo, cristologia, a questão de Cristo, escatologia, a questão das últimas coisas, a parousia, que seria a volta de Cristo, né? Então, quer dizer, tu tem tudo isso, nos mínimos detalhes, tá? Depois tu tem uma segunda parte que vai falar sobre os sacramentos, o mistério pascal, a celebração sacramental, os sacramentos da iniciação cristã, os sacramentos de cura, os sacramentos do serviço da comunhão e outras celebrações litúrgicas. Depois tu tem a terceira parte que vai falar sobre a vida em Cristo. Como é que é a vida de um cristão, a verdadeira vida de um cristão? A vocação do homem, a vida no espírito, a dignidade da pessoa humana, e aí ele vai abranger nessa terceira parte várias questões envolvendo o comportamento humano, várias questões envolvendo a dignidade da pessoa humana, várias questões envolvendo o que significa ser um ser humano verdadeiramente. Na segunda sessão dessa terceira parte, o catecismo ainda vai nos falar sobre os 10 mandamentos, explicando nos mínimos detalhes cada detalhe acerca dos 10 mandamentos, como obedecer os 10 mandamentos, enfim, muitas questões envolvendo os 10 mandamentos. A questão do Shabat, do sábado, como a igreja interpreta este Shabat, como a igreja interpreta o mandamento de não tomar o nome do Senhor vosso Deus em vão, né? Depois, na quarta e última parte, você vai ter a oração cristã, né? Qual é o papel da oração na vida cristã? Como o indivíduo deve orar? Como o indivíduo deve se posicionar? Quais são os locais mais apropriados para a oração? Enfim, então muita coisa envolvendo isso. Então, antes de começar a explicar o catecismo, e é possível que eu não venha explicar o catecismo nesse vídeo, é possível que eu venha fazer um outro vídeo explicando nos mínimos detalhes o que é o catecismo. Tá? Explicando nos mínimos detalhes vários pontos do catecismo da Igreja Católica. Em primeiro lugar, devemos entender que o catecismo da Igreja Católica ele surge em vista de uma necessidade. Ou seja, muitos de vocês provavelmente leram o catecismo, não esse catecismo amarelo que está aqui na minha mão, tá? Não esse catecismo amarelo, mas sim algum outro catecismo. Por exemplo, houve o catecismo antes, né, do Concílio Vaticano II, que muitas pessoas hoje em dia dizem, mas eu li aquele catecismo que veio antes do Concílio Vaticano II. Eu preciso ler esse também? Vejam, a palavra-chave aqui é abrangência. Não houve mudanças significativas entre o catecismo da Igreja Católica antes do Concílio Vaticano II e o catecismo da Igreja Católica após o Concílio Vaticano II. O que houve são abrangências temáticas, mudanças de abrangências temáticas. Por exemplo, antes do Concílio Vaticano II, havia muitas questões que não eram preocupantes na comunidade cristã. Antes do Concílio Vaticano II, por exemplo, o Concílio Vaticano II ele surge na mesma época em que surge nos Estados Unidos, né, movimentos como o movimento feminista, movimento dos rockers, movimento hippie, movimento pop e vários outros tipos de movimentos. E esses movimentos eles começam a trazer para a população vários questionamentos que até então não existiam. Por exemplo, antes da época do Concílio Vaticano II, veja que o Concílio Vaticano II ocorreu na mesma época desses grandes movimentos, né? O Concílio Vaticano aconteceu lá na Itália, na mesma época em que nos Estados Unidos estavam acontecendo esses grandes movimentos. Então, assim, antes da época do Concílio Vaticano II, não havia pessoas questionando a questão do aborto, por exemplo. O aborto ele era considerado uma coisa ruim, não importa a religião, não importa a comunidade, não importava a comunidade, não importava a religião, não importava nada. Todos viam o aborto como uma coisa ruim. Quando surgem os movimentos feministas nos Estados Unidos, por exemplo, o movimento feminista, uma das mais famosas feministas nos Estados Unidos nessa época foi a Kate Millett. E eu vou falar de um livro dela, né, em um vídeo posterior, né. Eu vou trazer aqui para vocês um livro dela chamado Política Sexual. Nessa obra, Política Sexual, a Kate Millett, ela vai falar que a família
enquanto tal, ou seja, família composta segundo ela, e ela vai definir a família, inclusive, formada de pai, mãe e filho, segundo ela, essa família ela é como se fosse uma prisão para a mulher. Segundo Kate Millett, nenhuma mulher deveria de ter família. A família, segundo Kate Millett, é uma forma de propagar o patriarcado e preservar o capitalismo. Porque, segundo ela, se não existissem famílias, se as mulheres não fossem submissas ao marido, não haveria patriarcado e não haveria capitalismo. Porque o capitalismo e o patriarcado andam lado a lado. O patriarcado, de alguma maneira, ele ajuda na promoção e manutenção do capitalismo. Ao estabelecer o macho como sendo o ser dominante, o capitalismo, o patriarcado, de alguma maneira obriga o homem, enquanto ser dominante, a ser também um ser cada vez mais consumista. Consumir em nome de si e também consumir e trazer objetos consumíveis para a sua família. E isso estimula ainda mais o capitalismo. Então, para Kate Millett, a família formada de homem, mulher e criança, pai, mãe e filho, por exemplo, era considerado uma coisa negativa, era considerado a manutenção do patriarcado, era considerado a manutenção do capitalismo. Como Kate Millett era ela era tanto contra o patriarcado como também contra o capitalismo, ela vai ver na família exatamente o alvo, né, que deve ser destruído para que você destrua o patriarcado e o capitalismo. E a Kate Millett, de alguma maneira, ela era contra a mulher ser mãe. Ela dizia que ser mãe é uma prisão para a mulher. Então ela era contra a mulher ser mãe. Então muitas feministas naquela época, né, na mesma época de Kate Millett, promoviam o aborto, né, falavam que o aborto não é um problema. E, né, começou até então, né, até as músicas, né, inclusive o rock and roll, né, antes do movimento feminista, por exemplo, antes daquela época do movimento feminista, o rock and roll ele era formado muitas vezes por músicas cristãs até mesmo. O Elvis Presley, por exemplo, o Elvis Presley, né, o grande rei da música, né, o Elvis Presley, ele cantava músicas que eram cristãs, inclusive, no início. E aí depois, né, o rock and roll começa a ter uma abrangência temática maior, começa a promover a rebeldia, muitas vezes, e isso acaba, né, gerando vários tipos de questionamento na sociedade daquela época. A sociedade norte-americana daquela época era, na época em que ocorreu o Concílio Vaticano II na Itália, nos Estados Unidos os norte-americanos estavam vivendo na época em que os soldados tinham voltado da Segunda Guerra Mundial e estavam tendo filhos. Então esses adultos dessa época já eram os filhos da Segunda Guerra Mundial. E esses adultos, eles eram os chamados geração Baby Doom, né? Geração Baby Doom, que era exatamente uma geração Baby Boom, melhor dizendo, era uma geração de pessoas que diziam, né, vejam, esse mundo perfeitinho cristão que nós temos aí promoveu a grande matança da Segunda Guerra Mundial. Então vamos promover um mundo em que não haja mais esse mundo perfeitinho, esse mundo cristão. Por isso que começaram a surgir movimentos assim. Essa rebeldia toda, a geração da década de 60, 50, 60, foi uma geração rebelde, foi a época da geração Baby Boom. Por quê? Porque a geração que fez a Primeira e a Segunda Guerra Mundial era uma geração certinha, em que os homens se comportavam de uma tal maneira, as mulheres se comportavam de outra maneira, então era uma sociedade muito certinha, né? O ethos social era um ethos muito firme. Então a maioria deles eram cristãos, iam na igreja. Inclusive, se você pega fotos, retratos, fotografias da época de 1940, 1930, 1920, por aí, tu vai ver que todos os homens daquela época usavam terno e gravata, inclusive na rua. A roupa básica dos homens era terno, era gravata, camisa social, calça social. Na melhor das hipóteses, quando estava muito quente, eles usavam uma espécie de colete com uma camisa social de manga comprida por baixo do colete. Sabe, era tudo assim, eram roupas assim, praticamente de gente religiosa. Mas essa era a moda na época. As mulheres usavam saia comprida até o tornozelo, né?
usavam roupas que cobriam até o pescoço, usavam cabelo comprido até a altura das costas, mais ou menos. Então, quer dizer, era uma sociedade muito certinha, toda certinha, e foi essa sociedade certinha que criou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, quando os soldados voltaram da guerra e surgiu a chamada geração Baby Boom, que daí foram os filhos desses soldados que haviam voltado da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu é que esses jovens, fruto dessa geração Baby Boom, né, os membros dessa geração Baby Boom, eles começaram a questionar aquela geração certinha dos seus pais. Eles disseram, veja, aquela sociedade cristã certinha dos meus pais acabou gerando a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que gerou uma matança terrível na sociedade. Então o que eles fizeram? Eles começaram a promover o oposto. Já que a geração certinha tinha criado a matança da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, vamos ser a favor da vida, vamos ser a favor da liberdade, vamos ser a favor da rebeldia. E aí surgiram os grandes movimentos rebeldes daquela época. E aí os homens começaram a usar, né, continuaram usando roupa social, mas agora eles botavam a gola da camisa para cima, né, assim, que era o que o Elvis Presley fazia, inclusive. E aí começaram a surgir músicas que já não respeitavam mais a harmonia, a melodia e o ritmo, né? Eram músicas que eram rebeldes. A própria música se tornou rebelde na maneira como ela era tocada. A ideia de você obedecer de maneira certinha uma partitura passou a ser vista como uma agressão, né? Eles queriam ser rebeldes, eles queriam se opor a todas as formas de regras a serem cumpridas. Então começaram a surgir músicas que muitas vezes eram barulhentas, eram músicas que tinham como objetivo apenas levar o indivíduo a dançar, eram músicas que tinham uma letra agressiva. E aí nessa mesma época surge o rock and roll, um rock bem mais pesado do que até então tinha, né? O rock até então ele não tinha muita diferença de uma música romântica, inclusive. Depois que começou a surgir essas rebeldias, aí o rock and roll começou a se tornar cada vez mais pesado. Mais tarde surgiu o heavy metal bem mais à frente. E, né, nessa mesma época surgem os movimentos feministas, o movimento roqueiro, o movimento dos motoqueiros, né, dos Estados Unidos, né, que eram movimentos que envolviam vários motoqueiros, inclusive, né, que circulavam nas ruas, né, usando cabelo comprido, óculos escuros, enfim, tudo isso surge nessa época. Qual é a relação entre isso e o Concílio Vaticano II? Bom, por mais que o Concílio Vaticano II tenha acontecido no Vaticano, na Itália, no Vaticano, melhor dizendo, e esses movimentos tenham acontecido nos Estados Unidos, haviam católicos nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos estava fervilhando, né, questões envolvendo aborto, questões envolvendo movimentos populares, nova cultura, cultura New Age, enfim, estava borbulhando, né, a cultura daquela época, cultura mais rebelde, enfim, satanismo também estava começando a se propagar. E o que aconteceu nessa mesma época foi o seguinte, no Vaticano teve o Concílio Vaticano II, que depois eu vou deixar a data aqui embaixo de quando que aconteceu o Concílio Vaticano II, quando começou e quando terminou. O Concílio Vaticano II, ele começou a gerar uma certa abertura. Antes do Concílio Vaticano II, era proibido, quer dizer, não é que era proibido, mas não existia a ideia assim, de você fazer uma missa que não fosse em latim. Depois do Concílio Vaticano II, foi permitido que a missa já não fosse mais em latim. Antes do Concílio Vaticano II, ordens católicas que não tinham uma vestimenta própria, uma indumentária própria, tinham que se utilizar da indumentária de uma outra ordem que tivesse uma certa amizade ideológica, com a qual partilhassem uma certa amizade ideológica. Depois do Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II estabeleceu que aquelas ordens em que as freiras, os padres, não tinham uma vestimenta daquela ordem, uma vestimenta própria, que eles não precisassem mais usar uma vestimenta emprestada de outras ordens. Eles agora poderiam usar roupas, né, desde que fossem roupas que mantivessem a modéstia, mantivessem o bom comportamento, mantivessem a disciplina, eles poderiam usar roupas civis, roupas de civis. Por isso que hoje em dia, se você caminha nas ruas das grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, dentre outras, você pode esbarrar muito em freiras e padres, e como eles não estão usando batina, você nem sabe que são padres e são freiras, entendeu?
Por quê? Porque isso foi um resultado do Concílio Vaticano II, que não obriga mais os padres a usarem batina o tempo todo. Até então eles tinham que usar batina, né? O tempo todo. Assim. Então o Concílio Vaticano II ele gerou muita abertura. E aí, como os católicos, por exemplo, dos Estados Unidos, e os Estados Unidos influenciaram várias outras nações naquela época, né, por causa dos movimentos que teve nos Estados Unidos, movimentos populares. O que aconteceu foi que muito católico daquela época, do pós-Vaticano II, eles começaram a dizer, tá, mas se a igreja está gerando tanta abertura, será que, será que a igreja está começando a permitir o aborto também? Ou será que a igreja vai permitir que um católico se torne membro de uma desses grupos hippies, dessas comunidades hippies? Ou que um católico possa fazer parte do movimento feminista? Ou que um católico possa fazer parte do não sei o quê? Haviam católicos, inclusive, que diziam que a igreja... havia a igreja pré-concílio Vaticano II e havia a igreja pós-concílio Vaticano II. Então tinha muita gente que dizia a igreja pós-concílio Vaticano II não é mais a mesma igreja católica de antes. Então isso estava acontecendo muito. O que ocorreu então? Ocorreu que dentro da igreja católica começou a haver muitos pedidos para que a igreja católica elaborasse um livro, o magistério, o papa, enfim, elaborassem um livro que contivesse em si todas as doutrinas e todos os pensamentos da Igreja Católica, do magistério, da tradição, versículos bíblicos, enfim, que mostrassem o que um católico deve fazer no seu dia a dia, no que ele deve acreditar e no que ele não deve acreditar, quais são as ideologias que ele deve seguir e quais as ideologias que ele não deve seguir. E aí surge o catecismo. O catecismo, esse catecismo amarelinho aqui, né? O catecismo do João Paulo II, né? Teve o catecismo do Pio, mas como eu já mostrei para vocês, o catecismo pré-concílio Vaticano II, ele não abrangia tantos temas. Esse catecismo aqui, ele vai abranger temas até mesmo como a questão das células tronco, a questão da gravidez in vitro, vai abrange também questões envolvendo o aborto, abrange questões envolvendo, enfim, um número gigantesco de assuntos que até então não eram abrangidos nos catecismos anteriores, entendeu? Para que a igreja, os católicos, pudessem entender qual é a posição da igreja frente a essas situações. Tá certo? Inclusive o catecismo da Igreja Católica, para mostrar que não existe esse negócio de Igreja Católica pré-concílio, Igreja Católica pós-concílio, como se o concílio Vaticano II fosse Cristo, e aí você tivesse antes de Cristo e depois de Cristo, para mostrar que a Igreja Católica pós-concílio Vaticano II é a mesma Igreja Católica antes do concílio Vaticano II, o catecismo ele possui vários documentos, né, pertencentes à Igreja Católica, várias encíclicas, enfim, vários documentos da Igreja, para comprovar que tudo que está escrito aqui está de acordo não apenas com o Concílio Vaticano II, mas também com os demais concílios e sínodos que houve na Igreja antes do Vaticano II. Fora os muitos versículos da Bíblia que tem aqui, inclusive. Depois, no finalzinho aqui, o Catecismo da Igreja Católica, no final, ele tem uma lista de siglas dos documentos que foram usados aqui ao longo do catecismo, tá? A lista das siglas que foram usadas aqui dentro do catecismo, tá? E depois ele vai ter também a lista das citações dos textos bíblicos, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, enfim, todos os livros da Bíblia que foram citados. E depois ele vai ter também mais as citações dos documentos da igreja que foram usados, dos concílios que foram usados aqui como base. Enfim, tudo isso para mostrar, além dos versículos da Bíblia, mais os documentos, tudo isso para mostrar que não existe isso de igreja antes do Concílio Vaticano II e igreja depois do Concílio Vaticano II. A Igreja Católica é sempre a mesma. Tá? E depois no final vai ter um índice analítico dividido em temas, para que se você quiser saber, por exemplo, o que a Igreja Católica tem a dizer sobre batismo. Aí tu vai lá, procura o verbete batismo, vai estar escrito as páginas em que o Catecismo Católico fala sobre batismo, né?
Depois tu procura, por exemplo, anjos. O que o catecismo da igreja tem a falar sobre anjos? Aí tu vai lá, procura no verbete anjos e vai estar escrito tudo que o catecismo da igreja católica tem a falar sobre anjos. Então, e esse catecismo aqui amarelinho, tá, é o mais atual que existe. Não existe outro mais atual do que esse daqui. Se tu ler esse catecismo aqui, tu vai estar por dentro de tudo o que a igreja católica defende. Se tu não lê esse catecismo aqui, enquanto tu não lê esse catecismo aqui, tu não sabe praticamente nada do que a igreja católica defende. A nível de doutrina, a nível de ideias, a nível de tudo. Outra coisa, esses vídeos eu vou fazer um outro vídeo além desse. Esse daqui eu só estou falando de maneira introdutória sobre o catecismo e mais ou menos o período em que o catecismo foi feito. Eu não estou nem citando muito anos, né, para não perturbar você com datas e coisas do gênero. Só estou dando um panorama geral. Mas, né, eu vou fazer outro vídeo, né, falando sobre os temas abordados, alguns dos temas mais interessantes abordados dentro do catecismo da Igreja Católica. Existem 3 livros que você precisa ler, né? 2, na verdade, que são a base para você entender o que é o catolicismo. Tu tem que ler, primeiro, o Catecismo da Igreja Católica, tá? Que é o mais importante para tu saber como se posicionar como católico frente a todas as situações e questionamentos e temas, enfim, tudo. E esse outro livrinho aqui, que é o Código de Direito Canônico, né? Em latim é Codex Iuris Canonici, né? Código de Direito Canônico. Tanto é que nas citações é CIC. Né? Esses 2 livros aqui, ó, o Catecismo da Igreja Católica e o Código de Direito Canônico, se você ler e estudar esses 2 livros aqui, você vai saber exatamente o que você, como católico, tem que fazer, como você deve se comportar, como você deve agir. E tem mais o Compêndio Social da Igreja Católica, que também é um outro livro muito importante. E mais a Bíblia, é evidente, né? Então, se você ler o Catecismo da Igreja Católica, o Código de Direito Canônico, a Bíblia e mais esse compêndiozinho que existe na Igreja Católica também, sobre as doutrinas da Igreja, você estará apto a saber tudo sobre como você deve proceder como católico, como você deve se comportar no seu dia a dia, quais são as ideias que você deve seguir, o que você pode acreditar e o que você não pode acreditar, o que você deve fazer e o que você não deve fazer, desde questões envolvendo gravidez in vitro, aborto, movimentos ecológicos e muita outra coisa, tá? Então, assim, ó, esses vídeos que eu estou fazendo aqui, eles surgem como uma necessidade também, porque eu tenho visto que no YouTube, né, existem várias pessoas assim, católicos brigando com evangélicos, né, protestantes brigando com católicos, então assim, é uma coisa muito desagradável isso. Eu vou mostrar para vocês que o catecismo da Igreja Católica, ele não permite isso, e a Bíblia, né, que os protestantes dizem que defendem, que amam, que também não permite isso. Né? Então, se você é protestante e você xinga católicos no YouTube, ou se você é católico e você xinga protestantes no YouTube, saiba, vocês dois, cada um na sua crença, estão se comportando de uma forma, de uma maneira contrária àquilo que a sua própria crença religiosa defende. Tá? Então, se você é uma pessoa católica, se você é católico e você xinga o evangélico, ou se você for um evangélico e você xinga o católico, ambos vocês estão agindo em desconformidade com as ideias, regras de fé e conduta estabelecidas dentro de suas próprias crenças em seus próprios livros religiosos. Porque a Bíblia não permite isso, o Catecismo da Igreja Católica, o Código de Direito Canônico e o Compêndio Social da Igreja Católica não permitem isso. Então vocês estão se comportando de maneira contrária àquilo que a sua própria crença religiosa ordena. Tá certo? Depois eu vou fazer um vídeo falando mais em detalhes sobre isso, que é importante. Tá? Então compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue, participe e em breve o segundo volume desse vídeo, tá certo? Um forte abraço, até mais.